alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, para aquela aula que nós sabemos que vocês adoram a língua portuguesa, os textos, a gramática, a literatura, não é verdade? A produção. Exatamente, as redações, né? Aquela cobrança, mandou a redação, mandou lá o seu texto dissertativo, tem que mandar. Então, vamos lá para a nossa aula 59.1. Qual? O aspecto da sintaxe da norma padrão crase. Olha bem crase, grava bem esse nome. Como sempre, a gente começa com o texto. Esse texto aqui que você pode aproveitar nessa temática para produzir, né, uma redação com a temática desse texto. Como superar a cultura do imediatismo tão presente em nossa vida? Então vamos acompanhar aqui, tirando aí as mensagens, né? A cultura do imediatismo é um comportamento progressivamente ansioso e desconectado das pessoas. Uma pessoa imediatista ignora o passado e vê o futuro como incerto. O problema principal é se fechar para as lições do passado e não planejar o futuro. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, temos a impressão de que tudo é para agora, nada pode esperar. O simples fato de ficarmos minutos sem sinal de internet ou de esperar um pouco mais pelo download de um arquivo nos tira do eixo. E isso nos torna pessoas demasiadamente ansiosas, porque, além das demandas crescentes, ainda temos que dar conta de fazê-las num prazo irreal. Quem se torna uma pessoa com esse tipo de comportamento terá dificuldades de se relacionar com os outros, podendo desencadear ansiedade e depressão ao longo do tempo. Quais as características de uma pessoa imediatista? Apego aos conteúdos das redes sociais, não suportando ficar longe do seu smartphone, por exemplo. Pautam suas vidas pelo que veem as outras pessoas postando. Dificuldade para lidar com frustrações. Transfere a satisfação instantânea das redes para a vida pessoal, relacionamento, saúde, bem-estar e outros assuntos que muitas vezes demoram mais tempo para serem resolvidos. Baixa capacidade de refletir sobre os problemas e desafios. Como não tem tempo para pensar, as decisões sempre são tomadas com base em análises superficiais. E esse comportamento pode prejudicar significativamente a nossa vida e a saúde mental. E aí? Vocês aí, você, amadinho, é você mesmo. É você, não adianta olhar para trás, né? É você, é contigo que eu tô falando. Tem alguma dessas características? Da questão do imediatismo? Então, já faça a sua análise aí, beleza? Vamos que vamos, então, agora para a nossa temática, crase, né? Trabalhando a crase aqui, o que nós temos? Vocês já estudaram crase. Ai, professora, o que é crase? Ao longo da vida vem estudando a crase, né? O que é crase? Mas a crase, não sei se vocês... Porque a gente sempre escuta, assim, dos estudantes, é muito difícil. Eu aprendi, venho aprendendo, venho estudando, mas, professora, eu não consigo usar a crase. O que vocês acham aí? É difícil? O que é a crase mesmo? Quando é que nós vamos utilizá-la? Então, uma dica que eu sempre falo para os estudantes, né? É você prestar atenção na regência verbal. Verificar qual a preposição que o verbo exige. Se o verbo exigir a preposição a, já sabe que pode ocorrer, né, essa questão da crase. O que é a crase? É a fusão, né, da repetição das letras, ou no caso da letra A. Que esse A pode ser uma preposição, esse A pode ser o pronome demonstrativo, tá certo? Esse A pode ser o artigo definido feminino. Você vai juntar um com o outro
É por isso Ó, que fala a fusão. preposição. A mais A. Opa! Então, para indicar que ocorreu essa fusão, você coloca apenas um A e o acento grave. Ó, acento grave, não acento crase. Tá bom? Que faz a maior confusão na cabeça. Isso, e que é diferente também do agudo. Então, você não pode... Tem que saber diferenciar, tá, terceiro ano? Uma coisa é o acento agudo, outra coisa é a crase dentro das suas regras, que existem várias para vocês utilizarem. E aí, no dia a dia, até praticarem. E quando que eu vou utilizar, professora? Principalmente no seu texto, na sua redação. Precisa saber onde que eu vou colocar. É necessário aqui, às vezes você coloca no momento que não tem necessidade. Então, você precisa conhecer as regras para poder utilizá-la. Exatamente. Então, vamos lá? Acompanhando aqui, olha aqui na tela. Nós temos aqui, ó, este esquema bem bacaninha. Ó, crase, ó, preposição, mais o artigo definido a, tá? Feminino, no plural ou no singular, tá certo? Preposição mais pronome demonstrativo, que eu tenho a, pronome demonstrativo, e tem o aquele e suas flexões, né? Que pode ser aquele, aquela e aquilo. Por quê? Começa com a letra A também, tá certo? Então, eu tenho a preposição, ó, mais a artigo. O que que acontece? Coloco apenas o A e o acento grave. Eu posso falar acento indicativo de crase, porque é a fusão, é a junção. O que que é crase? É a fusão de vogais idêntica, né? E aparece marcado pelo acento grave. Tá aqui, amadinho, tudo que a gente falou aqui pra vocês. Então, ó, armazene aí no seu HD, do jeito que a Amadinha tá apontando aí. Beleza? Então, vamos que vamos. Eu fui à farmácia. Então, observe que nós temos aqui a crase ou acento agudo. Olha lá, eu fui à farmácia. Tá ali, né? Bem claro. E aí nós temos também assistir aquele filme. Então, vamos aqui. Por que nessa primeira oração tem aqui o acento grave? Por quê? Porque o verbo ir, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, tá aqui, ele pede a preposição. Então, o primeiro a é preposição. Farmácia é uma palavra feminina. Admite o artigo a. Então, por isso, então não vai marcar vogais idênticas, duas? Então, vamos lá. Então, a mais a é igual a com acento indicativo de crase. Agora, assistir aquele filme. Assistir no sentido de ver, presenciar, que a gente já estudou aqui. Regência verbal do verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a, porque ele é um verbo transitivo indireto, não é mesmo? Aí eu tenho um a mais aquele. O que ocorre, amadinha? Isso aqui, ó. Beleza? Por isso que tem o acento grave no aquele ali, porque ocorreu a crase. E aí nós temos, refiro-me a que está de azul. Então, o verbo referir também ele pede a preposição a. Esse a aqui é o pronome demonstrativo. Refiro-me àquela menina, àquela pessoa que está de azul. Então, coloquei aqui o pronome, tá certo? A preposição mais o pronome, tá certo? E ocorre a crase. Então, nós tivemos aqui 3 situações, perceberam? Eu fui à farmácia, palavra feminina, então você vai colocando no cantinho do teu caderno aí. E aí, em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, artigo ou A inicial do pronome demonstrativo aquele. E as suas variações, conforme os exemplos aqui passados para os senhores. Agora, casos convencionais. Então, vamos estudar um por um. É empregado em locuções prepositivas adverbiais,
e conjuntivas femininas. Então, é locução prepositiva? Opa, tem crase. Locuções adverbiais femininas? Tem crase. Locuções conjuntivas femininas? Tem crase. Então, vamos lá. Vamos aqui à primeira. Ela vivia à procura de um bom emprego. Então, aqui apareceu o quê? Uma locução prepositiva. Relembrando, prepositiva termina com preposição. O que mais nós temos aqui? Opa, falta só mais uma para subir. Aqui, ó, ficamos à frente do grupo. Ó, à frente do grupo é uma locução prepositiva. Às vezes, falta-lhe um pouco de sabedoria. Às vezes, dá a ideia de quê? De tempo, né? Às vezes, ou dúvida, qual que você vai escolher? Vai depender do sentido, né? Então, às vezes, falta um pouco de sabedoria. Então, aí você já sabe que é uma locução adverbial, né? Ela saiu às pressas, também é uma locução adverbial. É a locução de modo, a maneira que a pessoa saiu. Temos aqui também a proporção que estudares progredirás. Então, a proporção que nós temos uma locução, né, conjuntiva, né? A proporção que, lembra de conjunção? Então, muito bem. Vocês vão revisando o conteúdo aqui que vocês já viram lá atrás. Olha aqui, com a palavra hora, quando indica o momento exato em que ocorre alguma coisa, pode esta ser oculta. Então, ela pode ficar oculta aí. Saiu às 2 horas. Olha aí, momento exato, tá certo? Hora marcada, tem crase. Ele voltará a 1. Muito bem. Iniciei os estudos às 17 horas. Chegaram à meia-noite. Então, aqui essa meia-noite está sentido de hora, ela está oculta. Tá certo? Que horas vocês chegaram? À meia-noite. Viu só? Por isso que quando ele fala pode ser oculta. Devemos atrasar o relógio a 0 hora. Então, viu só? A 0 hora. Agora preste atenção. Desde que já não existe a preposição, como para, desde, após e entre, o que vai acontecer? Não há necessidade do uso da crase, porque apareceu a preposição. A reunião foi marcada para as 18 horas. O que aconteceu? Usou o para, então não precisa. E eu estou aguardando-a desde as 17 horas. Então, aqui, ó, aqui o que aconteceu? Aqui eu tenho a preposição desde e eu tenho a preposição para. Então, não precisa usar o acento indicativo de crase, porque não está sendo letras iguais, né? Agora, nós temos aqui, ó, antes de palavras femininas que admite o artigo. Preposição a, mais artigos a ou as. Então, fui à feira ontem. O que aconteceu? Já falamos aqui sobre o verbo ir. O verbo ir, ele pede a preposição a. E a palavra feira é feminina. Admite o artigo, né? A. Então, aí, fui à feira. Então, aí o azinho. Se eu trocasse por uma palavra masculina para ter certeza se vai ocorrer ou não, se vai ter ou não acento grave, você vai pegar, em vez de feira, você coloca mercado. Como que vai ficar, Amadinho? Digam aí. Você vai falar, fui a mercado ontem. Como você colocaria aqui? Fui ao mercado ontem. Capricha aí na letra, assim, fui ao mercado.
né? Bem ao mercado. Esse algo ficou meio estranho. Olha só, porque ó, mercado, ao supermercado é uma palavra feminina. O menino vai ao mercado, o menino vai ao shopping. Beleza? Tira o mercado, amo o shopping. Aqui, ó, olha só, fui ao shopping. Aí, ó, viu só? Tem um A da preposição. Fui. Ficou, foi. Ó, vou tentar aqui, tá, amadinho? Menina, eu vou ter que voltar a fazer caligrafia. Fui ao shopping. Entendeu? Olha aqui. Então, esse daqui é a preposição que o verbo ir pede. Porque a shopping, eu falo o shopping, é uma palavra masculina e admite o artigo o. Beleza? Então, houve a junção. Ao shopping. Paulo dedica-se às artes marciais. Então, aqui também, dedica-se a quê, né? Então, aqui você também tem a questão da ocorrência, a preposição mais artigo as. Vamos à praia. Ó, verbo ir pede a preposição a e praia é uma palavra feminina. Sejamos úteis à sociedade. A mesma coisa. Aí você vai lembrar lá da questão do complemento nominal, né? Que ele pede a preposição, né? Úteis a quê? À sociedade. Aqui, no caso, eu tenho a preposição, mas o a que admite aqui a palavra sociedade, que é feminina. Agora vamos dizer assim, fomos úteis ao quem? Ao povo, ó. Ao povo, viu só? Se você troca, fica ao, já sabe que na feminina terá o acento indicativo de crase. Então, macete aqui para vocês. Troca-se o nome feminino por um masculino. Aparecendo ao, existe o acento grave. Tá bom? Diga à professora que voltei. Temos crase ali. Vamos ver todos os exemplos, tá? E vocês vão aí mentalizando e lembrando das regras. Usava um chapéu a Napoleão. Iremos a Carlos Gomes. Leve isto a José Olímpio. Então, nós temos aqui, diga a quem? A professora, né? Então, aí, ó, diga a quem? Ao professor. Viu só? Só você ir substituindo. Agora aqui eu tenho, usava um chapéu a Napoleão. Professora, a Napoleão é o nome masculino, não tem, mas sabe para dizer. Mas o que nós temos? A moda. A moda dele. Tá subentendida, né? Aqui, a moda Napoleão. Vamos colocar aqui a palavra moda. Agora, iremos a Carlos Gomes. Eu posso falar a rua Carlos Gomes ou a avenida Carlos Gomes. Ó, quem não mora aqui, mas ele tem a avenida Carlos Gomes. Fica subentendido ali, né? Levei isto a José Olímpio. Esse José Olímpio é a editora, tá bom? Da onde a gente pega as atividades para vocês. José Olímpio, tá bom? Só se usa o acento grave antes da palavra feminina clara ou oculta, como os exemplos aqui explicados, tá? Então, na primeira está clara. Diga professora, tá ali. Professora é uma palavra feminina, mas no restante, o que aconteceu? Estão ocultas as palavras, beleza? Ficaram ocultas. Pronome demonstrativo ao as quando substitui um substantivo feminino. Conheço, aqui está, de azul. Aí você vai perceber aqui, ó. Na primeira eu tenho conheça que está de azul. Então, conheço a garota que está de azul. Não teve crase por quê? Ó, conheço é o verbo aqui. Conheço quem? A garota, é verbo transitivo, não precisa. É por isso que não tem. Só para mostrar para vocês que aqui é um pronome demonstrativo, quando substitui um nome feminino, tá? Qual o pronome que eu vou usar? Eu vou usar o a. Não teve crase? Porque o verbo não pede. Vi a de cabelos loiros na feira ontem. Vi
a mulher de cabelos louros na feira ontem. Tá bom? Vamos dando sequência então. A crase com o pronome demonstrativo, ao as, depende apenas da regência. Comi, aqui estava madura. Comi, olha só, comi a fruta que estava madura. Sem crase, pois o verbo comer não exige a preposição. Agora, assim sendo, o a da primeira frase é apenas o pronome demonstrativo. Lembra que nos exemplos anteriores aqui, ó, vamos ver, voltar aqui, ó. Então, conheça que está de azul. Então, esse azinho aqui é o pronome demonstrativo, tá certo? E aqui substituindo quem? A palavra garota, que é um nome feminino, que é um substantivo feminino. E aqui, que foi marcado para vocês, o a, pronome demonstrativo, que substitui a palavra fruta, sem crase, porque o verbo comer, né, não exige a preposição a. Refiro-me a de cabelos loiros. Aqui tem um ifzinho, amadinhos, então... Refiro-me a de cabelos loiros. O que aconteceu agora? Foi usado o verbo aqui, referir, né? Aí, o que acontece? Refiro-me àquela garota de cabelo louros, ó, com crase, né? Pois o verbo referir-se exige a preposição a. Então, façam com calma para resolver e vai analisando e justificando por que não ocorre, vai ocorrer crase ou não, tá bom? Certinho? Vamos mais aqui para vocês. Assim sendo, o a da primeira frase é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Então precisa observar essas questões aí. Exatamente, porque aqui, ó, já falou que tem um a da preposição do verbo referir-se, mais, né, o a da questão do pronome demonstrativo. Tá bom? Que juntando, né, a fusão... Crase. Crase. E aí, olha os exemplos. Sua casa é igual a do Pedro. Viu aqui, ó. Ó, sua casa é igual à casa do Pedro. O que tá subentendido, né? A casa, a palavra casa, é uma palavra o quê? Feminina, né? E esse azinho é preposição, mas o a também é pronome demonstrativo. Com crase, pois o nome igual exige a preposição a. Aí no primeiro exemplo não aparece a casa, mas quando você faz a leitura, sua casa é igual a do Pedro. Fica subentendida, né? Isso, você entende que ali também ele se refere à casa. Aí você vai lembrar lá da questão da regência nominal, igual a quê? Toda regência nominal vem acompanhada de preposição, tá? No caso, a palavra igual pede a preposição a. Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros. Lá você vai lembrar da questão do verbo referir-se, né? Que ele pede, eu falo assim, pede, é a mesma coisa que exige. A preposição a. Assim sendo, o a inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição a e a inicial do pronome demonstrativo. Agora nós temos aqui, seus cães são iguais àqueles que eu vi ontem no veterinário. Ó, lá vem novamente, ó, tem uma palavra iguais. Logo seguido, o que apareceu? Apareceu pronome. O nome igual, ele pede, né? Ele exige a preposição a. Então, iguais a quem ou a que, né? Aqueles que vi ontem no veterinário. Então, com crase, porque tem o a da preposição, mais o a do pronome demonstrativo. Sendo assim, o a inicial do pronome,
Ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo, porque tá junto ali, amadinho. A primeiro, né? Você vai ver a regência nominal e a regência verbal. Sabendo que a regência nominal sempre vem acompanhado de preposição. E a regência verbal, pode, aí você vai prestar atenção se exige ou não a preposição. E tem que ser a preposição a. Agora aqui para vocês, né? Curiosidade, né? Não, você não pode confundir o a do artigo feminino definido, o a preposição e o a pronome demonstrativo. Olha aqui essas relações, ó. Artigo a. Quando que ele vai ser usado? Antes de substantivo feminino e diante de alguns pronomes, concordando em número singular e plural. Olha aqui, a menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas e as belezas. Então, você vai lembrar aqui, lembra quando dá aula de concordância nominal? Aqui eu tenho um nome, a palavra menina, ó, a concordância nominal, relembrando aqui para vocês, ó, para ter a concordância, para estar de acordo, é em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, menina, apareceu no singular, o artigo vai fazer a concordância com ele, com a palavra menina. Então, a menina, mesma coisa acontece com rua, felicidade e saudade. Agora, casais. Opa, ela está no plural. Então, eu vou usar o artigo fazendo a concordância. Ó, do mesmo gênero e o mesmo número. Ó. As casas, as tristezas, as belezas. Viram só? Então, nome, lembrando sempre. Exatamente. Preposição a, diante de outras palavras que não admitam o artigo ou com as quais não concorde, indicando uma subordinação entre os termos. Exatamente. Aí você vai lembrar de alguns termos aqui, né? Aqui vocês lá, a gente vai fazer a concordância. Agora vamos ver aqui. Eu tenho a partir, a começar, a João, a Pedro, a todas, a cavalo e a pé. Eita! Então esse daqui, professora, não, eu tô vendo o a, mas ele não está exercendo a função de artigo. Qual é a função que ele está exercendo? De preposição. Preposição? Sim, amadinho. Porque a partir não admite o artigo a, porque é verbo, né? Partir é verbo. Então, esse a que aparecer na frente, quando aparecer a na frente do verbo, já sabe que a função é de preposição, tá bom? Vai ser preposição. Então, o que partir é verbo, começar é verbo. Então, esse a que apareceu na frente não é artigo, mas sim preposição. João. João não é um nome masculino? E esse a que está na frente vai ser artigo feminino? Não. Esse a que está na frente, preposição, porque nome masculino, né? Nome próprio masculino, tá certo? Então, recebe o quê? A preposição, não admite artigo. Aí eu tenho todas. A palavra está no plural, né? Todas. E todas é o quê? Se a palavra estiver pluralizada e o a estiver no singular, o que eu vou ter? Preposição também. Todas, ele é o quê? O pronome indefinido, não é assim? Cavalo, lá vem cavalo. Professora, cavalo tem que ter o o na frente, mas por que está esse a aí na frente? Porque esse azinho aí é preposição. Cavalo é uma palavra masculina, tá certo? A mesma coisa acontece com pé. Pé é uma palavra masculina. Se aparecer o a na frente, não é artigo. Vai ter a função de preposição, tá bom? Então, recordando aqui,
Verbo, diante de verbo não tem crase, porque só admite a preposição a. Nomes masculinos não tem crase, porque só admite a preposição a. Se a palavra estiver no plural e o a aparecer no singular, também não ocorre. E se é palavra masculina, não tem crase, porque não admite a preposição a. Ou a preposição a não admite o artigo a. Agora com nomes próprios de localidades. Viagem à Lua. Fui à Bahia. Fui a Curitiba. Voltarei a Campinas. Agora aqui, viagem à Lua. Olha só. O que nós temos? O que nós temos aqui? Essa questão, né, de localidade e nomes próprios. Voltei da Lua, olha só. Olha, presta atenção no que eu tô falando. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Então, as duas ali, tudo certo. Aí nós temos aqui, ó, fui a Curitiba. Ó, fui a Curitiba, voltei de Curitiba. Houve um equívoco aqui, tá certo? Esse daqui, ó, não há necessidade, tá? Vai ter uma aula que que é facultativo, tá bom? Mas para ensinar essa questão aqui do macete para vocês. Voltarei a Campinas, vou a Campinas, voltarei de Campinas. Aí não vai ter o que? Crase. Se você utiliza vim da, porque, ó, vim da tem crase, vim de, crase pra quê? Eu sempre falei assim, Alessandra, volta da tem crase, volta de, crase pra quê? Olha aí, já coloca no cantinho do caderno essa dica aí valiosíssima. Então, olha só, armazene no seu HD, amadinho. Então, fique a dica aí, ficando a dica para vocês. E aqui para a questão para você entender, observe aqui essa imagem aqui, acho que eu tenho certeza que vocês já viram, mas não tem problema, ela tá reformulada, tá bom? Aqui, ó, que é para você interpretar. Tem um O lá no banquinho. Olha só. Chorando, desesperado. Ó, eu vos declaro craseados. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Então, o que nós temos aqui? O A, que é a preposição. Olha aí, todo na gravatinha, borboletinha. Aqui. Mas... E o artigo feminino, né? Artigo definido feminino. Tá certo? Ó, porque para acontecer, né? Ó, a bênção vai ser quem? O acento grave, né? Por isso que ele fala, eu vos declaro craseado, porque vai acontecer a junção. E isso acontece... Vão se tornar um, né? Isso, o único. Exato, aí ele vem depois. E o que acontece? Daí o O não pode fazer parte dessa união. O O é artigo. Nunca vai acontecer, né, essa fusão com o O para ter crase. Não tem, amadinho. Por isso que ele ficou desesperado. A única coisa que ele pode fazer é juntar com A e ficar o quê? Não vai ficar... Vai ficar como? Assim, ó. Ao. Tá certo? Ao. Lembra lá? Fui ao mercado, fui à feira. Tá certo? Quando você troca. Se você... fui à praia. Mentira, quem vai à praia é a Alessandra. Entendeu? Fui à praia. Aí tem o quê? O acento indicativo de crase. Porque tem o A, que é a preposição, porque o verbo ir, ele pede, né, a preposição a, e praia é uma palavra o quê? Feminina, admite o artigo a. Então, há o quê? Aquela fusão. Letras iguais, tá bom? E aí, com o tempo, vocês vão acostumando com essas questões, porque não é para decorar regras, não. É para vocês saberem, para vocês conhecerem. E olha que bacana, vocês gostaram? Quantas dicas foram dadas aí para vocês? Não é verdade? É isso aí.
Então, amadinhos, daqui a pouco a gente retorna, né, Alessandra, para nossa revisão. Até lá. Tchau.